Meus amados irmãos, que maravilha adorar o Senhor na beleza da santidade dEle. Nós vamos abrir a palavra de Deus na noite de hoje, mais uma vez, abrindo as Escrituras Sagradas, desta feita, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Esse é um daqueles textos da palavra de Deus, especialmente do Antigo Testamento, que eu particularmente reputo como um dos mais belos do Antigo Testamento, um dos mais belos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Eu quero ler, meus irmãos, o que está no versículo 10 até o versículo 18. Isso nos bastará. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a oração de Davi, versículo 10 em diante, falando na noite de hoje sobre o Deus maravilhoso. O Deus maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, da sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Amém. Talvez você já tenha assistido ao filme A Procura da Felicidade. É um bom filme. Um drama que conta a história de um pai lutando com todas as suas forças, por todos os meios possíveis, a fim de cumprir com a sua tarefa, com a sua responsabilidade como provedor, como pai, chefe do lar. E esse homem no drama, ele se vê cercado de muitos desafios, de muitas adversidades, de problemas que vão surgindo. E parece que os problemas não dão trégua alguma. Mas ainda assim ele persiste firme, fixo, seguro de que está de fato na direção certa. E ele vai até onde lhe era possível, de forma quase que incansável. O filme é empolgante. Ele prende você desde os primeiros minutos até o fim. É uma história daquelas de superação
que, na verdade, se reproduz na vida real. Nos muitos casos de pessoas que parecem ter tudo contra elas, tudo dando errado, as dificuldades mais inesperadas surgindo, mas mesmo assim elas estão persistindo, perseverando. E é o caso dessa história, desse drama em busca da felicidade. É uma história de fato que inspira a luta, encarar a vida e as suas diversidades, dificuldades, com esperança de que é possível vencer, de que é possível chegar lá, de que é possível chegar no alvo e ver os planos e os sonhos realizados. Então, essa é uma história que inspira quem a assiste e presta atenção a continuar lutando por aquilo que ele julga ser importante e valioso. Muita gente consegue se identificar com a história desse filme. Ela é cativante, empolgante. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, para a Palavra de Deus, nós encontramos, meus irmãos, sem sombra qualquer de dúvida, vários nomes de personagens da história bíblica, da narrativa bíblica, pessoas que foram movidas a não desistir dos alvos que elas tinham diante delas, abandonar os seus planos, os seus sonhos. E mesmo que possam em algum momento ter experimentado frustração, e eles passaram por isso, experimentaram o desânimo, eles foram reanimados pelo próprio Deus a continuarem firmes, perseverando, movidos por fé e por confiança em Deus. Eles viram como a boa mão do Senhor os ajudou, como ela os fortaleceu, como a boa mão do Senhor esteve com estas pessoas no seu tempo, no seu espaço de existência, a boa mão de Deus cooperando com elas, fazendo com que elas pudessem ver a realização daquilo que almejavam, obviamente daquilo que estava no coração do próprio Deus, porque afinal é isso que Ele realiza, aquilo que agrada o coração dEle, aquilo que satisfaz o coração dEle, aquilo que é o plano exatamente do Senhor. Nomes como o de Moisés, servo do Senhor, homem fiel em toda a casa de Deus, sendo chamado por Deus para voltar ao Egito e libertar o povo de Israel. Moisés teve que lidar com suas limitações pessoais, com as suas limitações físicas. E ele enxergou naquelas limitações, naquelas dificuldades, a possibilidade de não ir avante, de não prosseguir. Mas ele foi fortalecido pelo Senhor Deus. O Senhor falou sobre como estaria com Moisés quando ele chegasse à corte do faraó naquele lugar. E a palavra de Deus no coração daquele homem o fortaleceu de modo que ele prontamente se dispôs a atender e cumprir o chamado que Deus lhe havia feito naquela sarça, naquele deserto. Uma experiência inconfundível, uma experiência irrepetível, uma experiência sobrenatural. E nós temos também nesse quadro de nomes que podem ser elencados aqui, colocados diante de nós, Josué, aquele que substituiu Moisés para colocar o povo na terra prometida, diante da tamanha responsabilidade, diante de um desafio gigante, diante de tantas adversidades que já existiam no meio daquele povo tão numeroso e que certamente haveriam ainda mais. O Senhor vem a Josué e o Senhor fala a ele dizendo: Josué, não tenha medo, eu estou com você. Eu fui com Moisés, o meu servo. Eu estive com Moisés e assim como eu fui com ele, eu serei também com você. Seja animado o seu coração, anime-se, fortaleça.
E aquela palavra animou o coração daquele homem. Colocou para frente, como um capitão invencível do exército de Deus. E nós também podemos lembrar, por exemplo, de um outro homem, um outro personagem, Gideão. Esse é o verdadeiro Gideão que luta contra os maus midianitas. E estes midianitas contra os quais Gideão tem que lutar não era a equipe de Mídia dos arredores de Israel. Era um povo perigoso, um povo adversário do povo de Deus. O Senhor chama Gideão no lugar impróprio, no lugar nada convencional, mas o Senhor o chama. A história bíblica diz que o Senhor o levanta para que ele liberte o povo de Israel de uma opressão muito grande. E ele teve que lidar com o fato de ser o menor da sua casa e de que a sua casa era a menor da tribo de Manassés. E ele viu nisso, na sua pequenez e na sua família tão diminuta, tão pequena, tão frágil, tão pobre, essas que podem ser de fato adversidades que impõem o medo e a fragilidade da alma, do coração, quando a missão parece grande, quando ela é realmente grande. Você olha, eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a mais pobre da tribo de Manassés. Como que eu posso fazer um negócio desse? Como que eu posso libertar Israel? Mas então a palavra do Senhor veio a Gideão, dizendo a ele: a paz seja com você, Gideão. Paz seja contigo. Não tenha medo. Homem valoroso, não tenha medo, eu estou com você. Mas há um nome que figura entre tantos nomes da Escritura, e eu não poderia deixar de citá-lo aqui nessa noite. É o nome de um homem que teve que lidar com fragilidade. É o nome de um homem que teve que lidar com adversidade. É o nome de um servo de Deus que teve que lidar com aquilo que aos seus olhos poderia ser a reprovação para ele, para que ele não continuasse a missão que Deus tinha na vida dele. E o nome dele é Paulo. E Paulo, então, ele se vê diante de um grande desafio, mas se vê também fragilizado. Ele é um desses nomes que figura entre o nome daqueles que aos seus próprios olhos são fracos, que aos seus próprios olhos se veem cercados de adversidades, de dificuldades, e pensam: talvez não sou capaz, eu não sirvo para essa missão. Mas então o Senhor veio a Paulo, e a fim de que o seu trabalho missionário não parasse, o Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Deus estava dizendo, o Senhor Jesus estava dizendo a Paulo: eu estou contigo. As dificuldades existem, eu sei, você está sofrendo, você tem carregado um espinho na carne, você tem sofrido com isso, mas a minha graça te basta, eu estou com você. Há um alvo diante de você. Tinha um alvo diante de Moisés, havia um plano, um alvo diante de Josué, diante de Gideão. E o tempo da mensagem dessa noite é muito curto para que nós pudéssemos citar cada um dos nomes que aparecem nas Escrituras, de homens e mulheres que foram levantadas por Deus, que tinham um alvo, uma missão, um plano diante delas, mas tiveram de lidar com suas dificuldades, sabe? Suas limitações, os percalços da sua vida naquele momento. Mas em cada um destes casos, em cada uma destas ocorrências, o Senhor vem, de alguma maneira Ele está dizendo: vai adiante, dá um passo mais à frente, eu estou com você. Esse plano vai se realizar, esse projeto vai se concretizar, porque é o meu plano, porque antes de ser o seu plano, é o meu plano, é o que Deus está dizendo, porque antes de ser o seu projeto, é o meu projeto. E é maravilhoso, irmãos,
quando os nossos planos não são começados em nós, mas eles começam no coração e na mente de Deus. É maravilhoso quando os nossos projetos, eles não têm a assinatura da nossa autoria, mas eles têm a assinatura da autoria do Senhor da glória. E essa é a certeza inabalável que nós temos, de que os planos que começaram no coração dele, e que, sendo nós os instrumentos, os meios pelos quais Deus realizará estes planos, a certeza é de que Ele cumprirá cada um destes planos, aleluia, cada um deles. Então nós podemos ser animados a dizer a Ele: Senhor, eu abro mão de todos os meus projetos próprios, de todos os meus planos pessoais, de tudo que eu posso assinar como autoria minha, de todo projeto autoral meu. Eu decido abrir mão disso, porque me satisfaz e me agrada ser instrumentalizado e para viver e contemplar e ser parte, não protagonista de uma história, mas coadjuvante de uma história, em que o Senhor é o autor, em que o Senhor é aquele que começa, em que o Senhor é aquele que estabelece, e que é o Senhor que cumprirá isso para a tua própria glória, aleluia, para a glória dele. O que todos estes homens têm em comum, que nós citamos aqui, meus irmãos, eram homens com desafios diante deles, todos estavam ocupados com alguma coisa, não eram desocupados. Esse é um bom recado para os preguiçosos que não querem fazer nada na vida. Deus não se envolve com preguiçoso. Deus gosta de encontrar gente malhando trigo no lagar. Deus gosta de encontrar gente cuidando de ovelha no deserto. Deus gosta de encontrar gente que está como Josué, servindo o seu líder e servindo a Israel. Todos estavam ocupados, tinham alguma coisa diante deles sendo feita. Eram homens que criam, acima de tudo. O que há de comum com estes nomes, com estes homens, com cada um deles, é que eram homens que criam no mesmo Deus. No mesmo Deus. Eles adoravam o mesmo Deus. Estes homens não retrocederam, eles não abandonaram o projeto posto diante deles. Não perderam a esperança. Absolutamente, eles não perderam a esperança de ver Deus cumprindo, realizando estes planos. Talvez isso esteja falando muito com você nessa noite. Porque qual homem, qual a mulher, qual a pessoa, qual o ser vivo, racional, que não planeja, não é? Que não projeta, que não elabora, que não rascunha um plano. Quem não é exatamente assim aqui? Então certamente esta é uma mensagem para mim e para você. Saber que nós não precisamos desistir simplesmente em face das adversidades, mas crer, colocar a nossa fé e esperança no Deus que é poderoso para fazer aquilo que Ele quer que seja feito através de mim, através de você, para a glória dEle. Louvado seja o nome dEle por isso. Nós sabemos como cada um destes personagens da Escritura chegaram com êxito ao fim de sua jornada. Eles atingiram seus alvos, e isso só foi possível porque Deus estava agindo com eles. Assim, o texto que nós lemos nesta noite, esse texto que fala muito ao meu coração, eu amo esta parte do livro das Crônicas. Nos fala como Davi, ele então exalta o Senhor, como ele louva a Deus, ao Deus maravilhoso, pelo modo como o Senhor conduziu todas aquelas coisas que ele havia planejado para que a casa de Deus, para que o templo do Antigo Testamento fosse erguido, levantado, preparado. Aquele desejo, aquele plano, aquele projeto havia subido ao coração de Davi, o rei de Israel, o salmista de Israel. Ele está agora aqui louvando a Deus nesta oração, exaltando o Senhor porque Deus está conduzindo as coisas, Ele está fazendo as coisas não exatamente no time de Davi, não exatamente no tempo de Davi. E é o que nós veremos aqui.
Mas nós precisamos aprender uma lição que se faz urgente diante de nós. Que às vezes o tempo de Deus não coincide exatamente com o tempo de nossas perspectivas, de nossas expectativas, ainda que elas sejam as melhores, você está entendendo? Davi desejou no seu coração levantar aquele templo. Ali a arca do Senhor seria colocada. Ali o povo de Deus se achegaria ao Senhor. Eles viriam diante do Senhor, se aproximariam do seu Deus, eles adorariam o seu Deus ali naquele lugar. Seria a casa, o testemunho da presença de Deus entre o povo de Israel na antiga aliança. Ele desejou, ele projetou, ele trabalhou em prol disso. Ele convocou o povo a dar voluntariamente, a ofertar voluntariamente, para que aquela obra fosse realizada. E o que nós vemos aqui nas palavras de Davi agora, enquanto ele está louvando a Deus, é o reconhecimento de que de fato aquele era um plano do próprio Deus e que Deus estava conduzindo para a realização daquele projeto, mas não exatamente no tempo de Davi, porque embora Davi tivesse sonhado com isso, embora Davi tivesse dedicado e se empenhado para a realização desse projeto, Davi não veria concretizado, ele não teria suas mãos na arquitetura daquilo realizada, mas o seu filho Salomão, a quem o Senhor já havia designado para tal. Nem sempre é no nosso tempo, nem sempre é no tempo de nossas melhores expectativas, nem sempre é no tempo das nossas melhores ideias, mas é no tempo de Deus, não no nosso cronos, a palavra, né, que é usada para falar de tempo, da forma mais numérica, mais contável, da forma mais humana possível. Mas é no tempo do Kairos de Deus, é a outra palavra do Novo Testamento para falar de um tempo que está acima do nosso tempo, além do nosso tempo. Assim, o texto que nós lemos nessa noite nos fala de Davi fazendo isso, louvando a Deus, bendizendo a Deus, alegre diante do Senhor. Ele bendiz o Senhor, porque por meio de seu filho Salomão, Deus levaria a efeito aquele plano. Tudo estava então encaminhado. O ouro, a prata, a madeira, as pedras preciosas, os detalhes diversos daquela casa maravilhosa, magnífica, tudo muito bem encaminhado. O povo com o coração na obra. O povo do Deus maravilhoso com o coração na obra maravilhosa de Deus, doando, tirando uma parte do que lhe pertencia, porque na verdade nada pertencia a eles, como nada pertence a mim, como nada pertence a você, nada pertence a nós, tudo é de Deus, tudo é dele, tudo é dele, tudo pertence a Ele. E então, quando nós nos voltamos para esse texto, nós encontramos então como que saltando dessas palavras algumas verdades que são assim preciosíssimas para nós. E eu queria compartilhar essas verdades com vocês, estas lições, essas instruções. Em primeiro lugar, versos 10 e 11. Davi está nos ensinando que o Senhor, Ele é digno de ser louvado. Vejam como ele diz uma vez mais: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda. E disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Isto é, Ele é o Deus eterno. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Davi está dizendo: Ele é o Deus digno de ser louvado. Verdadeiramente, meus irmãos, não há outro em todo o universo
Não há nenhum outro em qualquer parte desse universo criado. Não há nenhum outro em todo o universo que existe, que seja digno, que mereça receber todo o louvor e adoração, senão o Senhor somente. Você deve estar certo disso. Isso deve ser como uma âncora no seu coração, sustentando a sua alma, sustentando sua vida. Porque você foi criado para louvar a Ele. Você existe para o louvor da glória dEle. O único Deus que deve ser reconhecido e adorado e louvado. E não importa quantos deuses os homens tenham criado para si mesmos. E não importa quantos deuses a imaginação dos homens tenha forjado em seus corações. Afinal, o coração dos homens é uma grande fábrica de ídolos. Mas o que importa verdadeiramente é reconhecer e saber que o Senhor, somente o Senhor é Deus. De eternidade a eternidade, somente Ele é Deus. E por isso Ele deve ser louvado. Quando Judas escreve a sua carta, e ela é uma carta bem pequenina, ele diz de forma categórica, contundente, imperativa, no verso 25, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e a majestade, o domínio e o poder, agora e para todos sempre. Amém, é o que Judas diz. Há um único Deus sábio, não há nenhum outro Deus sábio como o nosso Deus. Há um único Deus Salvador nosso, não há nenhum outro Deus que seja o nosso Salvador. Há um único Deus que merece a glória e a majestade, que tem o domínio e o poder, agora e sempre, não há outro, apenas Ele, seja Ele louvado eternamente. E Davi tinha isso em seu coração exatamente. Davi tinha exatamente nas câmaras do seu coração esta certeza inabalável, esta convicção muito firme, muito segura. E esta certeza que está no coração de Davi, e esta convicção que está no coração dele, não é como daquelas convicções que nós sustentamos por um tempo na nossa vida, e que nós um dia descobrimos que elas estão completamente equivocadas, erradas, e nós somos então desafiados por Deus a abandoná-las, a abrirmos mãos delas, e seremos sábios, se de fato nós abrirmos mãos de convicções que são muito erradas, estranhas, controversas. De fato, uma grande reforma no coração quanto a isto deve existir em nós. Mas não é o caso de Davi quanto a este tema em específico. Ele está certo desta verdade, que o Senhor deve ser louvado, adorado. Ele tinha esta verdade em seu coração. E ele está expressando esta verdade nessa oração que ele está fazendo. Uma oração que a gente chama de oração de louvor. E a gente tem na nossa liturgia diversas orações. Oração de louvor, que às vezes a gente não sabe fazer, não é? Oração de contrição, que às vezes também a gente não sabe fazer bem. Oração de adoração. São orações temáticas, específicas, que tem na sua estrutura, de fato, um desdobramento do que cada coisa significa no seu teor. E essa oração de Davi certamente não é uma oração de contrição. Ele faz isso em muitos salmos que nós temos, como por exemplo o Salmo 32, o Salmo 51 por excelência. Mas esta aqui é verdadeiramente uma oração de louvor, de exaltação, de glorificação a Deus. E ele está fazendo isso agora. Uma oração onde os atributos, as qualidades do ser de Deus, onde suas belezas, onde suas obras, a sua majestade, é o que forma o conteúdo desta oração de Davi. As palavras dele, portanto, nos fazem lembrar e nos fazem saber firmemente de como a adoração e a comunhão estão no centro. A adoração e comunhão estão no centro daquilo que os teólogos têm identificado nos capítulos iniciais do livro do Gênesis como o mandato espiritual.
comunhão e adoração ao Senhor. Davi sabe o que está fazendo e a oração dele aponta exatamente nessa direção. É uma oração de louvor, de reconhecimento do Deus maravilhoso. É uma oração que expressa o reconhecimento de adoração, de comunhão com Ele. Um mandato espiritual, uma ordem espiritual que Deus coloca sobre a criação, especialmente sobre nós, os homens. As palavras dele aqui no versículo 11, portanto, são uma sentença maravilhosa, você não acha? Uma sentença maravilhosa para o nosso coração. Eu amo essas palavras. A minha alma vibra quando eu leio isso. Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza, é a honra, é a vitória e a majestade. Tudo isso te pertence, é o que Davi está dizendo. Ninguém é digno de nenhuma parte, de nenhuma destas belezas e qualidades do ser de Deus. Apenas Ele é dono, apenas Ele é possuidor disso. E essas palavras de Davi, esta declaração de Davi, esta sentença, que nós chamamos aqui de sentença maravilhosa, ela enche o nosso coração. Porque ela essas palavras nos fazem saber que Deus, que sendo este Deus digno de ser louvado, esse Deus maravilhoso, estas palavras nos fazem saber que sendo este Deus quem Ele é, sendo Ele quem Ele é, possuidor de tudo que é falado aqui, então a nós nos cabe de fato dar a Ele toda a adoração, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e desfrutarmos com Ele toda a comunhão que através de seu Filho Ele nos proporciona. Comunhão e adoração. Adoração e comunhão. Sendo o Senhor o Deus de Davi, o Deus dos nossos pais, o nosso Deus, o possuidor de tudo isto que Davi está declarando aqui, de todas estas coisas, da grandeza, do poder, da honra, do reino, sendo Ele o possuidor disso tudo, Ele pode sim, Ele pode reivindicar, meus irmãos, de todas as suas criaturas, todo o louvor que Ele quer receber, sem que assim, ao fazê-lo, Ele se torne um déspota cósmico, um opressor. Ele não se torna um tirano egocêntrico quando Ele exige de toda criatura que Ele criou o louvor. Todo ser que respira louve ao Senhor. É o que diz o Salmo 150. Cada coisa na sua categoria, cada criatura no seu reino próprio, cada parte da criação no seu lugar devido, anjos, animais, vegetação, homens, tudo louve a Deus, o Criador de todas as coisas. Ele merece todo o louvor, e ao exigir isso de suas criaturas, todo o louvor, Ele não é um egocêntrico tirano que exige de nós ou impõe sobre nós, conosco, um relacionamento abusivo, como alguns homens fazem com as suas mulheres. Vivem um relacionamento opressivo, dominador, destrutivo. O nosso Deus não é assim. Sabe, Ele não nos conquista pela força, Ele nos conquista pelo amor. Ele não nos vence brigando conosco. Ele nos vence colocando o seu Filho na cruz, dando a nós a expressão mais profunda e intensa de amor. E quando essa expressão e o significado mais intenso e profundo desse amor é colocado em nosso coração pelo Espírito de Deus,
de forma irresistível, simplesmente o nosso coração se derrete diante dele. Simplesmente as correntes que nos prendiam se dissolvem de tal maneira que agora nós podemos dizer verdadeiramente: nós o amamos. Aleluia, nós o amamos. Você o ama? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deus pode exigir todo o louvor, porque afinal Ele criou tudo o que há. Tudo. Ele sustenta todas as coisas que criou. Ele pode exigir todo o louvor de mim, de você, dessa igreja, de todas as igrejas no mundo e de todos os cristãos no mundo. Ele pode exigir o louvor para Ele de todos os homens desse mundo, indistintamente, porque simplesmente não há ninguém acima dEle. Ele é único. Ele tem o direito universal. É por isso que Davi diz: Teu Senhor é o reino. Tu te fizeste por chefe sobre todos. Amém. Em segundo lugar, versos de 12 a 14, Davi nos conduz a uma segunda verdade, uma segunda lição. Ele nos fala sobre o Senhor que é o provedor universal. Vejam como ele escreve então, versos 12 a 14. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Quem sou eu? Quem é o meu povo? Davi está dizendo: nós não somos capazes por nós mesmos. Quem somos nós? Nós não poderíamos por nós mesmos nos constituir estes bens para poder te dar. É isso que ele está dizendo. E então ele fala: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Nós temos uma tendência de pensar que as coisas que vêm às nossas mãos, à nossa casa, foi o nosso trabalho que proporcionou. Foram os nossos esforços. Foi a nossa dedicação que nos rendeu estas coisas. E sim, há um sentido em que isto é verdadeiro. E há um sentido em que a palavra de Deus nos exorta, nos ensina a trabalhar com as nossas mãos para ter o que comer. Mas o ponto aqui, ele se eleva. E é para esse ponto mais alto que eu quero que vocês olhem. Porque no fim das contas, nós não somos o originador destes bens que nós usufruímos, que são constituídos a nós. Nós não somos capazes de nós mesmos, em outras palavras, de produzir estas coisas. O ponto alto que Davi está nos levando em sua oração é o reconhecimento supremo do Deus maravilhoso como aquele que é a origem, o começo e o fim de todas as coisas. Tudo nele, começando nele, partindo dele. Essa é uma perspectiva muito profunda de Deus. É uma contemplação elevada de quem Deus é. Não é por isso que a Escritura diz que Ele é o começo e o fim de tudo? Como a nossa perspectiva de tudo depende de Deus se amplia por esse prisma, com essa lente, não é verdade? Então a pergunta é: será que alguém assim como esse Deus, será que Ele realmente merece todo o nosso louvor? Ele é o provedor universal de todos os homens. O profeta Jeremias, no capítulo 14, versículo 22, ele escreveu estas palavras: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover?
Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos. Olha, não é tu, Senhor, somente que faz essas coisas acontecer? Veja que coisa, que teologia profunda de Jeremias. Ele diz, portanto, então, em ti esperamos. Pois tu fazes, todas estas coisas. A palavra é uma unidade muito perfeita. As peças vão se encaixando, não é? Então você encontra partes dessa verdade central que vão se encaixando. Isso é maravilhoso. É a palavra do Deus maravilhoso. E se Ele é maravilhoso e essa palavra é a palavra dEle, ela não poderia ser senão uma palavra muito maravilhosa. Este mundo não é controlado por forças aleatórias, pelo acaso, pela sorte. Este mundo não é guiado por forças impessoais. Nós estamos aprendendo através do que Davi diz, que este mundo ele é guiado, ele é sustentado por alguém muito sábio e inteligente, que coloca cada coisa no seu lugar, que dispõe cada coisa na sua função e categoria exata, nem mais nem menos, tudo no lugar exato, tudo funcionando como precisa funcionar. O Deus pessoal é o provedor deste universo, e Ele se revela aos homens, e Ele faz todas estas coisas. Em sua primeira viagem missionária, Paulo chegou num lugar na Ásia chamado Listra. Paulo estava ali com Barnabé, um grande cooperador, um homem de Deus. E quando Paulo e Barnabé chegaram a Listra, isso está no capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, as pessoas daquele lugar deram o status de deuses àqueles dois homens. Eles começaram a adorá-los, a venerá-los ali. Eles os aclamaram como deuses que haviam descido até eles, deuses entre os homens. E Paulo e Barnabé não se apegaram a esse título, a esse status tão importante entre os cidadãos de Listra. Pelo contrário, Paulo vai dizer àqueles homens: senhores, por que vocês estão fazendo essas coisas? Eu e este meu amigo, eu e Barnabé, nós somos homens como vocês. Somos homens como vocês, nós não somos deuses. Paulo não está abraçando título indevido, um status indevido. Ele está dizendo: parem com isso. Por que vocês estão fazendo essas coisas? Nós somos apenas homens, nós somos como vocês, nós não somos diferentes de vocês. E ele diz: nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Somos frágeis homens, de pó. Homens são pó. Mas às vezes nós nos esquecemos disso. Nos sentimos como a grande estátua na Babilônia, reluzente, de metal nobre, resistente, para quem os homens devem se curvar. Mas nós não somos de metal nobre. Nós não somos alguma coisa diferente do que de fato somos. Nós somos pó. Apenas isso. Paulo está dizendo isso para aqueles homens. Somos como vocês, pequenos, frágeis, débeis. Somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas então ele diz: o que nós estamos fazendo aqui é anunciar o Evangelho, para que vocês abandonem, para que vocês se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo. Nós não somos deuses, mas nós viemos falar do Deus vivo, maravilhoso para vocês. E Paulo fala que Ele é o Deus maravilhoso, sabe como? Quando ele diz: Ele é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. E é triste quando os homens andam nos seus próprios caminhos.
Isto é o sinônimo de morte eterna, de condenação eterna. Andar nos próprios caminhos. É por isso que o Senhor nos chama para andar nos caminhos que são os caminhos dele. Os caminhos do Senhor. As veredas do Senhor. Tirar os nossos pés das nossas próprias veredas, dos nossos próprios caminhos tortuosos, sinuosos, pedregosos, para colocar os nossos pés no bom e reto caminho do Senhor, no antigo caminho do Senhor. Ele permitiu que os povos passados vivessem longe, enganados em seus próprios caminhos, mas ele diz: contudo, esse Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. E como ele fez isso? Paulo diz: ele fez o bem a vocês, ele deu chuvas a vocês, ele deu estações frutíferas a vocês. Você percebe do que Paulo está falando? Na teologia isso é chamado de graça geral, de revelação geral. Deus fez o bem a homens que não o conheciam. Deus deu frutas, estações, comida. Sabe o que Paulo diz ainda? Deus encheu o coração deles de fartura e de alegria. A alegria autêntica provinha de Deus. E diante disso, diante do que é declarado aos nossos ouvidos, em quem confiaremos os cuidados da nossa vida, meus irmãos? Em quem confiaremos os cuidados da nossa existência, dos nossos dias? Quantos cuidados nos cercam? Quantas ansiedades nos cercam? Quantas preocupações nos rondam? Afinal, a quem confiaremos os nossos cuidados, senão ao Senhor? Davi, ele reconhece então a provisão divina. Ele diz isso no verso 12. Ele diz exatamente isso: riqueza e glória vem do Senhor. O Senhor domina sobre tudo. É na mão dele que tem o poder e a força. Ele tem a capacidade de engrandecer e de dar força, de sustentar. E então veja a que ponto isso leva Davi no verso 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. A teologia certa nos leva à adoração verdadeira. A doutrina correta nos leva ao louvor da glória de Deus. Ele está dizendo quem Deus é, o que Deus faz. E então ele diz: agora a minha resposta é te adorar, é dar graças, é te bendizer, Senhor. Davi, ele está se expressando profundamente o reconhecimento que ele tem da provisão divina. E de forma humilde, no verso 14, ele termina essa sentença dizendo: quem sou eu? Quem é o meu povo? Porque tudo vem do Senhor. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Tudo que você busca só pode vir de Deus. E se alguma coisa que você busca não chegar a você, é porque isto não estava nas mãos de Deus para te dar, nos planos de Deus. Descanse no seu Deus maravilhoso. Contente-se nele, alegre-se nele, bendiga o seu nome. Em terceiro e último lugar, versos 15 e 18, Davi nos ensina: o Senhor é eterno e nós somos passageiros. Verso 15, ele diz: porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Verso 18, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. O Senhor é eterno. Nós somos passageiros. Versículo 18 está dizendo: o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. E Davi, com essa maneira de escrever, de falar, ele expressa aqui como Deus, ele continua sendo o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Estes homens, nos dias de Davi, eles já não existiam mais entre eles. Eles já haviam morrido, eles eram homens do passado. Mas Davi fala de modo a indicar que o Senhor continuava sendo o Deus destes homens. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel.
Perceba. Ele não diz que Deus era o Deus deles. Ele diz que Deus é o Deus deles. E a razão está aqui, a razão disso está em duas verdades preciosas. O que fundamenta essa maneira como Davi se expressa e o que ele ensina, o que ele transmite nessas palavras, se encontram em duas verdades preciosas. A primeira, que Deus é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo que vive de eternidade em eternidade, e os seus dias não têm fim, ele não tem começo de dias. Ele vive. Ele é o Deus vivo. E a segunda é que aqueles patriarcas, Abraão, Isaque e Israel, eles estavam vivos na presença do Deus vivo. Aleluia. Vivos na presença de Deus. Note, portanto, como Davi ele ora. No verso 15, nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Segunda parte do verso 15. Ele está dizendo, nossos dias passam, se acabam. Não há permanência da nossa existência sobre a terra. Talvez um nome, uma história, se fizermos por isto. Um legado histórico, uma lembrança. Mas o fato é, ele está dizendo, nós passamos, nós somos passageiros, nós perecemos, nós não vivemos eternamente aqui. Esse tempo para nós tem começo e tem término. Tem começo, tem início, tem fim. Isso é real. A morte é uma realidade. Ela vai chegar para mim e para você. Passageiros como somos, conscientes dessa verdade, devemos nos esvaziar de todo o orgulho. Somos como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, nós perecemos. Passam os nossos dias como neblina, voam os nossos anos, se desfaz a nossa existência. Assim, meus irmãos, a inequívoca certeza de nossa temporalidade aqui, a inequívoca certeza da nossa temporalidade nesse tempo, a inequívoca certeza que somos passageiros, como Davi está se expressando, deve nos fazer saber, deve conduzir o nosso coração à indubitável convicção, cercada de humildade de coração diante do Senhor e também diante dos homens, de que, embora confrontados pela nossa temporalidade, o Senhor quer que saibamos hoje, agora, não vamos perder isso de vista, de que a nossa temporalidade será engolida pela eternidade, que a nossa fraqueza será coberta pela força, que a nossa mortalidade será envolvida e abraçada pela imortalidade. Porque ainda que nós pereçamos, viveremos diante do Senhor. E viveremos não apenas durante o tempo que precede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas viveremos mesmo depois de sua vinda, pela eternidade sem fim, quando Ele nos trará de volta a vida no corpo, ressuscitados para vivermos eternamente com o Senhor, eternamente com aquele que é eterno. Então viveremos com Ele para sempre, para sempre. Ele é Deus maravilhoso. Isso enche o nosso coração de alegria. E eu queria lembrar você que, embora aquele filme sobre o qual eu me referi lá no começo, ele nos inspire profundamente acerca de superação com aquela história. Por isso o título do filme é muito apropriado, Em Busca da Felicidade.
Embora esse filme sirva para nos dar alguma lição interessante, empolgante, nós sabemos que a felicidade que aquele pai do filme procurava era de poder dar a seu filho o que ele precisava ter. O que Davi está nos ensinando aqui é muito superior, é superlativo, muito maior. Ele está nos ensinando que nós já encontramos esta felicidade. Nós não estamos em busca dela. Ela se fez real para nós. Para todo aquele que crê. Isso é maravilhoso. Nós fomos abraçados por ela, envolvidos por ela. Ela pode se expressar nessa noite a nós na forma em que nós ouvimos. Esta felicidade que nós não estamos em busca, nós já alcançamos, porque ela já nos alcançou. Esta felicidade que nós não estamos em busca mais, porque cremos em Cristo. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo tem o selo do Espírito. Está selado para o dia da redenção. Aquele que está em Cristo tem os tesouros de Deus que foram reservados para eles. O que estava oculto foi desvendado. As promessas são nossas. Pertencemos a esta aliança. A felicidade não é a nossa busca, porque já estamos em Cristo. E a busca à felicidade de qualquer homem encerra quando ele também se vê em Cristo um dia. Ele sabe que tem tudo. Aquele pai do filme está lutando, enfrentando os gigantes, os desafios, as adversidades que se erguem, porque ele está comprometido em buscar a felicidade para o seu filho. O nosso Deus já fez tudo isso por nós. Na cruz ele já comprou todos estes bens para nós. Ele nos chama pela fé a recebê-los. Esta felicidade que já temos se expressa a nós na noite de hoje e nos move a louvar o Senhor, quando nós sabemos que Ele é digno de ser louvado, somente Ele. Quando nós sabemos que Ele é de fato aquele que sustenta todas as coisas da nossa vida, cada particularidade, cada área da nossa individualidade é sustentada por Deus. E também quando nós somos colocados frente à eternidade de Deus, à nossa temporalidade, mas animados em saber que nele viveremos para sempre. Para sempre. Ele é um Deus maravilhoso. Bendito seja o seu nome. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus, pela maravilha da tua glória, pela maravilha do teu amor, da tua palavra. Bendito seja o Senhor para sempre. Nos ajude a conservar estas verdades em nosso coração. Nos ajude a viver por este caminho, a andar por este caminho, Senhor. Abençoa o teu povo. Que o Senhor tenha falado ao coração de cada alma neste lugar, de cada pessoa neste lugar. E que aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus pela fé, ao ponto de enxergarem a sua total desgraça, ruína e condenação, mas olhando para o teu filho nessa noite, tenham os seus corações preenchidos de uma convicção de perdão e de salvação que ultrapassa o seu próprio entendimento. Salve pessoas, transformando-as em novas criaturas, fazendo-as participante da tua igreja, do teu povo, para que também desfrutem de todas as maravilhas declaradas nesta noite aqui. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te oramos, nosso Deus. Amém.
Amém.